Olá, querido ouvinte, você está ouvindo o podcast Uma Vida. E por que tem esse nome? Porque se uma vida foi abençoada, então tudo valeu a pena. Lembre-se que uma vida vale o mundo inteiro. Antes da gente começar o nosso podcast, vamos aqui com alguns rápidos avisos. Lembrar que nós estamos no YouTube, no Spotify, no Anchor, no Podcasts, Google Podcasts, estamos em algumas plataformas de áudio. Então escolha a sua favorita e ouça a gente, curta, compartilhe, dê aquele like. Estamos com uma página no Facebook, outra no Instagram. No Instagram estamos atingindo a marca de 100 seguidores e eu agradeço. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço aí que ajude a nos divulgar para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas, possamos levar as pessoas à reflexão sobre o que elas mais gostam, que são séries, filmes e por aí vai. Continuando então nossa série sobre Friends, nós já fizemos 4 episódios, nós já falamos primeiro sobre Chandler, depois sobre a Mônica, depois sobre a Phoebe, e no último episódio a gente falou sobre o Ross. E hoje a gente vai falar de outro personagem também que é muito querido. Na verdade todos são bem queridos, né? Então é difícil fazer essa separação. Mas ele é um personagem bem querido, e ele é alguém que em parte se parece com a Phoebe, né? É claro que ele tem o seu próprio jeito de viver, mas algumas coisas que ele enxerga a vida, ele enxerga parecido com a Phoebe. Um amigo muito leal, muito engraçado, né? Estamos falando de Joey Tribbiani. Então vamos fazer aqui uma rápida apresentação dele, né? E depois vamos aqui para as características dele. Então primeiro, Joey, né? Talvez ele seja o mais bobão assim dos personagens, né? Ele é mais, talvez infantil até a gente poderia dizer, né? Porque ele gosta às vezes ele gosta de ver desenho, gosta de videogame, né? Claro que videogame não é coisa de criança, né? Mas gosta de videogame. Ele tem um pinguinzinho de pelúcia que ele dorme com ele. Ele também é aquele personagem que às vezes não entende muitas coisas de primeira, e isso é muito engraçado. Às vezes as pessoas têm que explicar pra ele as coisas. Ele é aquele cara que tá sempre com fome, né? Que come, não engorda. É impressionante como você vê, às vezes, nos episódios ele come pra caramba e ele não engorda, né? Tem um episódio até de uma Direção de Graças que a Mônica faz um frango, né? Só porque ele falou que ia comer tudo. E de fato ele comeu todo o frango. E depois ainda conseguiu comer a sobremesa. Então, é alguém que tem bastante fome, mas você não pode esquecer que ele não compartilha comida. Se você quer deixar ele com raiva, mexe na comida dele. Mas ele, assim como a Phoebe, ele também enxerga as coisas mais leves, né? Então ele enxerga as coisas simples. É aquele tipo de pessoa que gosta de brincar com o que tiver em casa. Ele tá brincando, ele tá se distraindo, né? Ele e o Chandler. Teve aquela questão também de que no início da série, quando eles quebraram a mesa, eles tinham que comprar outra. Eles acabaram comprando uma mesa de pibolim. Esse é o Joey, né? Lembrar também que ele é bem mulherengo, né? Isso aí dura a série inteira. Você vê que desde os primeiros episódios até o final, ele tem aquele jeitão dele mulherengo também. A gente também vai comentar um pouquinho mais dele sobre isso. E vamos lá então, vamos aqui para as características do Joey. Primeiro, ele persegue os sonhos dele e acredita neles, né? Então a gente vê que durante a série o Joey ele tem uma carreira de ator, né? Mas como a gente vê aí nas séries, né? A gente até vê a Penny, né, em The Big Bang Theory, que ela também quer ser atriz. E os dois aqui, eles têm a mesma dificuldade, né? No começo da série ele só pega tipo peças pequenas, comerciais assim, pequenos, talvez até um pouco embaraçosos, né? Na primeira temporada ele vai ser modelo, coloca ele numa foto dizendo assim, não, esse cara tem doença venérea, não seja como ele, tipo, e aí todo mundo fica achando que ele de fato tem uma doença venérea. Então assim, ele vive muitos altos e baixos na sua carreira de ator. Talvez na série mais baixos do que altos. E paralelo a isso, né, ele tem os trabalhos dele, né? Então já trabalhou como Papai Noel, na mesma época do Natal já trabalhou cortando árvores. Então assim, ele sempre faz os bicos ali paralelos e ele sempre está buscando trabalhar. E o mais legal disso é que mesmo que ele tenha essa dificuldade, às vezes, né, ele ser rejeitado em vários testes ou várias audições, ele prossegue ali firme no seu sonho, né? Ele tem o Al Pacino como inspiração, né? Essa questão aí de a gente ter uma inspiração é algo muito importante mesmo. A gente olhar alguém e se inspirar com luta de vida, como sonho, como objetivo. É muito bom e é muito legal a gente ter esse tipo de pessoa pra gente se espelhar. A gente vê que durante a série ele realmente tem ali os altos e baixos dele.
A gente pode definir o mais alto aí como o Dr. Drake Murray naquela novelinha, né, o Days of Our Lives, né, o Dias de Nossas Vidas, que seria ali o auge da carreira dele. Só que aí numa entrevista, né, ele fala que ele que faz todas as falas dele, e os editores, né, da novela não gostam muito e acabam querendo matar assim, o Dr. Drake. Isso é algo que depois, assim, que o Joey fica muito abalado, que ele fica bem triste, né, por que as coisas acabaram. Talvez se ele tivesse seguido as coisas mais à risca, no caso o script, o roteiro, talvez isso não tivesse acontecido com ele. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado também, né. O mercado de trabalho, né, ele procura sempre inovação. Então as pessoas buscarem não só ficar na média, ou não só fazer o que é mandado, realmente a gente tem que buscar querer fazer algo a mais. Só que a gente também tem que ter consciência do que está fazendo. Porque no caso ali do ator, né? Eu não sou ator, não trabalho nesse meio, mas o script pode ter algumas invenções, algumas coisas, né? Pelo que a gente vê. Mas geralmente tem que seguir ali o que está à risca. Porque nesse caso, não é ali que a pessoa tem que demonstrar o melhor. Não é inventando ali as palavras que ele desempenha ali a melhor função, né? No caso seria o quê? Ele atuando bem, fazer uma cena bem emocionante, que realmente passasse a emoção para as pessoas. Nesse caso é assim que alguém no meio artístico tem que fazer para realmente ter aquele destaque. Mas a gente vê que ele não fazia isso por maldade, né? Ele fazia realmente porque ele acreditava ser o melhor. Talvez ali se ele tivesse conversado com outros atores, com gente mais experiente, talvez ele poderia ter feito talvez um pouquinho do jeito dele, mas ele seguindo ali o roteiro, e talvez não teria sido demitido e tivesse ficado mais tempo na novela. Mas a gente vê que ele não desiste do sonho dele, né? Então os anos vão passando, ele vai fazendo outros filmes, né? Ele faz um filme em Las Vegas, ele faz alguns outros testes e passa. Então assim, durante a série toda a gente vê que ele corre atrás do sonho dele. E você até vê, por exemplo, que ele empresta dinheiro pra Mônica e pro Chandler lá pra lá pra 9ª temporada. O que mostra que ele tem um bom dinheiro, assim, com esse trabalho dele, né? Então, é bem legal ver isso. E isso é algo que a gente tem que trazer para nossa vida. Se a gente tem um sonho, se a gente se inspira em alguém, a gente tem que acreditar e correr atrás. É claro que tudo vem com muito esforço. A gente não pode esperar que as coisas caiam do céu. Mas se esforçando, se dedicando, uma hora a recompensa vem. Passando aqui para a próxima característica do Joey, né? Como a gente já falou ali na apresentação dele, ele vive a vida com poucas preocupações, né? Até porque essa característica, assim, essa visão, às vezes a gente fala que ele é meio infantil, a forma às vezes dele enxergar a vida, ele enxerga às vezes com mais simplicidade, sabe? A gente também pôde ver que quando o Chandler foi morar com a Mônica e a Rachel ela teve que sair, ela foi morar com a Phoebe, aí teve um incêndio no apartamento da Phoebe, e aí as duas tiveram que voltar para os apartamentos. Uma teve que ficar no apartamento da Mônica e o outro no do Joey. A Rachel no começo acabou ficando com o Joey. Nesse meio tempo ele mostrou a vida divertida que era, né? A forma divertida com que ele levava a vida. A Rachel não estava num momento muito bom. E aí ela ficou tranquila, ela gostou bastante de ter ficado lá com ele. E esse jeito dele ser simples, né? Ele sempre foi um parceirão do Chandler, do Ross, né? Parceiro do Chandler ali, ele sempre assistindo programa de TV juntos, eles eram uns programas bem simples. Eles gostavam de fazer coisas mais simples ali, né? A gente pode lembrar também que essa série é dos anos 90, então não tinha a internet e celular como tinha hoje, né? A internet tinha sim, mas não era algo assim que o tempo todo eles estavam entrando, usando. Não é que nem hoje que todo mundo tem acesso à internet no celular, onde quiser, a hora que quiser, né? Lembrar então que essa questão da internet era algo mais limitado. Então, de fato, ali eles saíam, iam ver jogo de rock, jogar basquete. A forma como ele levava a vida era algo bem simples. Ele tentava não ficar se sobrecarregando, né, com os pensamentos, com as preocupações. E aí a gente vê também que ele e a Phoebe são os melhores amigos, né, um do outro ali. E tem um episódio que eles falam que uma vez por mês só os dois saem sozinhos para falar dos outros. E aí você vê realmente que os dois se entendem bastante, né? Porque até a forma, às vezes, meio excêntrica deles falarem, da Phoebe falar, é como se ela e o Joey se entendessem. Então os dois ali nisso aí são bem parecidos, nessa forma de levar a vida mais tranquila, de não complicar tanto as coisas. Isso é algo aí positivo aí que a gente pode levar do nosso querido Joey.
Depois a gente pode falar um pouco da vida promíscua dele, né? Então, como a gente falou, desde o primeiro episódio você já vê que ele tem essa índole, né? Esse jeitão mais mulherengo de ser, essa questão de cada hora estar no encontro e de não ter nada sério. E quando ele vê que poderia ficar sério, ele pula fora. Então a gente vê na série que poucas vezes, de fato, ele realmente se apaixona, ele realmente se cativa por uma mulher. São poucas, né? Poucas mulheres que ele faz isso. E nas vezes que ele acabou se apaixonando, acabou que não deu muito certo. Mas isso aí já seria algo que a gente teria que aprender, né? Talvez a não fazer, né? Então, a gente já tem falado bastante aqui sobre relacionamentos, né? Sobre a importância de a gente saber escolher. E de fato ali ele vai ficando com qualquer uma, vai saindo com várias, praticamente cada dia ele tá com uma. E querendo ou não, isso aí não é algo que preenche, né? Isso aí é algo que a gente deveria aprender, né? Essa questão de que ter alguém por ter alguém nunca resolve, né? Porque senão ele estaria bem a vida toda, né? Mas a gente vê também que ele dá muito valor à família, a esposa e filhos. Ele tem realmente essa visão de que quando ele for casar, ele realmente vai viver ali o casamento, a família e os filhos. E é algo que a gente vê na primeira temporada, que a gente conhece os pais dele, né? Então o pai dele tem duas mulheres, né? Tem a mãe dele e ele tem uma amante. E o Joey acaba descobrindo e ele faz uma pressão no pai para que contasse para a mãe. E aí a gente se surpreende quando a mãe dele chega para ele e fala pro Joey que pra ela tava tudo bem. Porque desde que o pai dele começou a ter um outro relacionamento, o relacionamento deles melhorou. É claro que isso de fato não é o correto, a pessoa ter mais de uma pessoa, né? Principalmente casado. E claro que isso é uma coisa da série, né? Também, pra deixar mais cômico, mas de fato ali a gente tem que lembrar que se a gente se comprometeu com uma pessoa, a gente tem que honrar esse compromisso, né? Então a gente tem que buscar estar sempre junto, e se não está funcionando, tem que procurar ali alguma forma de resolver, né? Hoje em dia tem muita terapia, psicólogo, existem formas de se buscar um bom relacionamento. E é claro que isso sempre volta no que a gente fala, né? Se a pessoa escolheu bem com quem casar, problemas no casamento, né, de discussão, às vezes de entendimento, acontece. Mas quanto mais as pessoas se conhecem antes, mais fácil fica contornar, mais fácil fica resolver a situação depois. Então a gente vê aí que ele teve essa reação a favor da família. A gente vê também que ele é um superprotetor de suas irmãs, né? Então quando o Chandler sai com uma das irmãs dele também, ele também fica possesso. Quando ele descobre que a irmã dele mais nova, né? Também, que ele tem uma família de 8 irmãos, né? De 7 irmãos. São 8 filhos. Ele tem 7 irmãs. Então, quando uma das irmãs dele fica grávida, ele vai lá, caça o cara, quer obrigar os dois a casar. E então a gente vê que ele é um superprotetor, né, de sua família. E por que não dizer que ele é um defensor da família, né? Apesar de ele ter esse jeitão assim, descompromissado, de pedir sair com todo mundo, mas ele de fato tem a visão que, no momento que é um casamento, é a família. E isso tem que ser vivido. Então isso é algo que a gente nunca pode esquecer, né? Algo que a gente realmente tem que levar isso com seriedade, procurar ajuda, procurar aconselhamento, porque enquanto a gente está solteiro, a gente tem poder de escolha, e quando a gente casa, aí a gente tem que conviver com a pessoa, então a gente tem que saber com quem a gente está se relacionando. E a próxima característica do Joey é o grande coração que ele tem. Talvez isso esteja até interligado com a questão que a gente falou da característica lá dele ser mais simples, né, até de ser um pouco infantil talvez, como a gente falou, mas assim, a gente vê que ele tem um grande coração e ele é muito fiel aos amigos dele. Então todas as vezes que uma das meninas tinha algum problema, alguma situação, ele ia lá, defendia, procurava ajudar. Eu lembro que se não me engano, na 7ª temporada, 7ª ou 8ª, a Rachel estava grávida e o pessoal e as meninas estavam meio que escondendo que era ela. Então a Phoebe falou que ela estava e a Phoebe disse que não sabia quem era o pai. E aí o Joey foi lá e pediu ela em casamento para poder cuidar dela. Outra vez também foi quando a Rachel também acabou inventando uma mentira, falando que no trabalho ela estava
não tava indo bem por causa dessa questão dela tá grávida. E ela foi lá falar com o chefe dela. Era uma mentira da Rachel, mas ele não sabendo que era mentira, ele foi lá e tirar satisfação com o chefe dela. Ele realmente busca ele ajudar as pessoas, ele tem um grande coração. Ele sempre estava ali pelo Chandler, pelo Ross, quando eles tinham alguma dificuldade, ou no trabalho, questão de algum encontro, algum relacionamento, ele também dava dicas, ele sempre estava ali por eles. Ele de fato é um do... faz jus ali o que diz a letra da música, né? I'll be there for you, eu estarei aqui por você. Ele de fato é um grande amigo, com um grande coração. E lembrar também que ele foi o único que descobriu, né, sobre o relacionamento do Chandler e da Mônica. E ele guardou o segredo deles, né? Até que cada um foi descobrindo por acaso. Mas ele também teve essa empatia de saber entender o momento deles e guardar esse segredo. Mas de fato, resumindo aqui a vida do Joey, como qualquer pessoa tem os seus defeitos, tem suas falhas, mas ele também tem pontos muito bons, né? Essa questão, acho que do grande coração dele é bem intrínseco, assim, talvez em todas as características. Por ele ter esse bom coração, ele ajudava os amigos, com esse coração que ele corria atrás do sonho dele, de ser ator, essa questão de viver uma vida mais simples, né? De buscar viver mais tranquilo, não se preocupar tanto com as coisas, apesar do defeito dele, da vida dele ser um pouco mais promíscua, essa questão dele não buscar muitos relacionamentos sérios, mas apesar disso, ele entende o valor, né, de uma aliança, de um relacionamento, quando chegava no ponto do casamento. Então tudo isso aí colabora pra gente ver, né, o Joey ele sendo um personagem bem engraçado, às vezes nem entende as piadas, não entende o que eles falam, e isso é colocado assim de uma forma cômica, uma forma engraçada. E até também uma coisa bastante legal na série é que chega um momento que ele se apaixona pela Rachel, lá no final da série. E aí ele fica preocupado, né, com o Ross, porque o Ross já teve uma história com a Rachel e ele não quer botar a amizade a perder em troca ali dos sentimentos dele pela Rachel. Mas o Ross, né, como um bom amigo também, um cara bom, ele falou, não, tudo bem, pode ir lá, pode conversar com ela, pode se abrir pra ela. E isso é bem legal, essa parceria que os dois têm, é bem bacana. Então aqui estamos encerrando, né, esse episódio falando do Joey, simplesmente Joey Tribbiani. E se você gostou, curta, comente, compartilhe, diz a sua opinião. Realmente a gente não fala de todos os detalhes, né, é bastante coisa. A ideia do podcast é ser um tamanho não muito grande. Então aqui claro que muita coisa fica de fora. Mas se você gostou, se você tem alguma sugestão, compartilhe, passa pra gente, que a gente vai ter um maior carinho de ouvir e melhorar talvez para os próximos podcasts. Não se esqueça então de seguir a gente lá nas redes sociais, @umavidapodcast, tanto no Facebook quanto no Instagram. Deixa lá sua mensagem, deixa lá o seu comentário, e nós queremos ler, nós queremos saber qual o feedback, né, onde tem chegado esse podcast. Então é isso, pessoal, até uma próxima. Né, com o 6º episódio, acho que vocês já sabem quem vai ser no próximo episódio, né, obviamente, mas a gente se vê então no 6º episódio pra gente encerrar então os 6 personagens de Friends. Deus abençoe.